Olá pessoal, tudo bem? Vamos filosofar? Hoje eu trago para vocês um filósofo interessantíssimo do século XX. Se chama Gilles Deleuze, conhecido também como um filósofo rebelde, junto com aqueles contemporâneos franceses que revolucionaram o mundo do pensamento, da reflexão no contexto histórico. Ele é conhecido como rebelde, juntamente com Derrida, Michel Foucault e Félix Guattari, seu companheiro. Ele escreveu um livro, O que é Filosofia, com Félix Guattari, que é seu amigo, companheiro. Ele escreveu trazendo uma compreensão bastante interessante. No meu entendimento, ele deu vida ao aspecto do que seja filosofia, o que seja de fato filosofar. Ele vai dizer que filosofia é uma construção de conceitos. Mas olhe bem, conceito não no sentido de definição, não no sentido de limitar ou falar sobre algo que existe ou preexiste. Não. O conceito para o Gilles Deleuze seria a criação, seria a construção, seria você ter a capacidade de criar. Isso aí seria o papel do filósofo. Portanto, o filósofo estaria criando, dá um conceito, dá uma ideia muito interessante no seu aspecto de dinamicidade da própria filosofia. Quando ele fala isso, ele diz que esse conceito ele está resolvendo um problema. Então ele dá uma dimensão filosófica, não de você discutir os séculos dos anjos, mas você resolver problemas humanos num contexto histórico que ele vai chamar de plano de imanência. Isso aí estaria, portanto, fazendo com que o filósofo pudesse naturalmente ser alguém que tivesse essa dimensão artística, criativa, dinâmica, resolvendo problemas. Nesse sentido, ele fala de forma muito interessante dos personagens conceituais que estaria desenvolvendo essa atividade filosófica, falando sobre essa questão da criação filosófica. Quando Gilles Deleuze fala nesse sentido, ele está propondo uma filosofia que não seja meramente um aspecto histórico ou apenas um sistema que já foi estudado. Ele respeita a história da filosofia, acha muito importante, mas ele diz que é possível sim, você a partir de um sistema, você criar dentro de um outro contexto em que você vive, outras questões que alguém já pensou. Dá essa liberdade de pensamento. O pensamento de Gilles Deleuze, no livro que é Filosofia, vai abordando essas questões muito pertinentes. Ele faz uma crítica à cultura ocidental na compreensão de apenas uma forma de conhecer, aquela ideia da filosofia sobre. Mas aí ele faz essa crítica dizendo que nesta perspectiva você mata outras possibilidades de conhecer. E aí ele fala que você tem o pensamento científico que cria funções, você tem o pensamento artístico que fala sobre a sensibilidade e você tem a filosofia na criação de conceito. Ele não especifica que a filosofia seja mais importante do que todos os outros pensamentos, mas ele perpassa nessas linhas de pensamento, tendo um papel importante, que é essa capacidade criativa, mas não é uma criação qualquer, é uma criação para resolução de problemas. Eu desejo que você possa conhecer essa obra maravilhosa, obra da velhice, que ele fala, que ele de fato vai responder ao longo do tempo que de fato ele fez, que é a filosofia. O livro que é Filosofia, de Gilles Deleuze e o Félix Guattari, é um texto valoroso. Para mim, me fez um bem enorme, vou lê-lo de novo, porque faz com que a filosofia ela tenha esse aspecto dinâmico e importante e vivo. Ele ressuscitou. Algo muito interessante. Um forte abraço e até a próxima.